Em Êxodo, capítulo 12, nós lemos o seguinte: E Jeová disse a Moisés e a Arão, lá no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Gostaria de fazer um pequeno comentário. O povo de Israel, durante 400 anos no Egito, perderam a relação com o Deus de Israel, com o Deus dos seus antepassados, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estavam agora, durante muitos séculos, como escravos. Eles não tinham dia, não tinham noite, não tinha semana, não tinha mês. Eles trabalhavam diuturnamente. Eles perderam todo o sentido do que é o início e o fim de um ano. Por isso que no livro de Êxodo nós vamos encontrar que Deus vai estabelecer para eles um novo princípio. Lá em Bereshit, em Gênesis, no princípio criou Deus. E agora em Êxodo 12 diz: E o Senhor Jeová disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o seu primeiro mês do ano para vocês. Agora eles teriam uma vida normal, iniciando naquele período. Esse mês seria chamado Aviv, que significa maduro. Por que maduro? Porque quando a cevada plantada estivesse pronta para a colheita, eles saberiam que seria o início do ano. Quando a lua nova surgisse, eles saberiam que era o primeiro dia do ano. Tendo o Aviv maduro, a lua nova surgindo, se iniciava a contagem do novo ano. Se contaria 29 dias e entraria o segundo mês. Se caso a lua nova não surgisse, então seria transferido para o 30º dia. Por quê? Eles não tinham calendários como nós temos hoje. Eles não tinham relógios, eles não tinham celulares. Então não dava para saber como era o dia, qual era o dia da semana. Muitas vezes você se pergunta: que dia que é hoje? Do mês, da semana. Agora imagina aquele povo que acabara de fugir do Egito. Eles não tinham a menor noção de tempo. Então Deus estabeleceu que a partir daquele momento que eles estavam saindo do Egito, seria um novo mês. E continuando a leitura: Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Agora ele estabelece o sacrifício de Pêssar. As pessoas deveriam separar um cordeirinho no 10º dia. Aquele cordeirinho deveria ficar 4 dias em casa, até o 14º dia, quando seria sacrificado. Aqueles 4 dias em casa faria que as pessoas tivessem laços com aquele cordeirinho. Era muito mais difícil você sacrificar um animalzinho que está próximo a você do que o animal que está no campo, que você vai e traz e sacrifica. Tudo isso tinha um propósito: mostrar o grande sacrifício de Deus ao dar o seu filho como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo à hora 9ª. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E aqui nós temos o primeiro simbolismo da saída do Egito. Eles deveriam colocar o sangue nos umbrais. Agora imagina os egípcios ver aquela cena, aquela quantidade enorme de cordeiro sendo sacrificado, e as pessoas passando sangue nos umbrais das portas. Você sabe que o sangue, ele começa a cheirar mal em pouco tempo. E eles achavam que aquelas pessoas estavam loucas. Elas não entendiam que aquele era o sinal que quando o anjo da noite passasse naquelas casas e tivesse o sinal, ele passaria por cima. Pêssar, ou seja, pular. Ele não iria tirar a vida do primogênito que estivesse naquela casa. Então nós vemos aqui que Deus estabelece alguns princípios que eles deveriam manter até hoje.
E durante 3.500 anos, esses princípios têm sido mantidos, sendo que alguns são princípios ativos, outros já se cumpriram no Calvário. No versículo 17, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo. A festa dos pães ázimos é um decreto perpétuo e deverá ser observado para sempre, até o retorno do Messias. Então, eu gostaria que você observasse a diferença de quem segue uma restauração escritural, baseada na Torá, e aqueles que seguem a tradição, seguem costumes. Nós optamos em seguir o que está escrito. Amanhã é Shabat. Ao pôr do sol, nós iniciaremos então a Semana dos Pães Ázimos. Estamos aguardando o surgimento da lua nova para confirmar. Se for confirmado, então no domingo já é o primeiro dia de Pães Ázimos. Estamos aguardando também a confirmação do centeio, do trigo e da cevada, se já está maduro em Israel. Se estiver maduro, é confirmado então o início do novo ano bíblico. Nós estamos tentando trazer uma restauração escritural. E você pode fazer parte disso. Por isso, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Não custa nada você dar um like, né? Compartilhar. Se você não gostou, não tem problema. Deixe o seu dislike. Porém, coloque a sua observação. Eu discordei disso. Isso nos ajuda a cada dia melhorar a apresentação e os nossos estudos para que você possa, junto conosco, continuarmos nesta jornada. Shalom, shalom.